Boa tarde, bom dia, professor Dr. Mauro Chagas, e a quem possa vir a estar ou vir a assistir essa pequena explanação, essa pequena aula a qual foi pedido no último encontro que tivemos e eu fiquei de apresentar sobre a PPA, que nada mais é, já traduzido para o português, é potencialização pós-ativação. É a tentativa de um exercício melhor após algum tipo de ativação. E a PPA hoje, devido aos estudos, ela sofre uma modificação de nomenclatura por necessidade, que a PEP passa a ser a melhoria de desempenho pós-ativação. Mas no final dos slides a gente vai entender isso melhor. Fazendo uma definição básica aqui, para nem precisar ficar aparecendo muito, a PPA nada mais é que um aumento transitório na capacidade de produção de força e potência muscular, induzido por uma contração anterior devido a mecanismos neuromusculares e bioquímicos, que melhora a função contrátil de um músculo. Ou seja, estamos falando de força e potência e contração muscular. É sobre isso. A PPA é sobre isto. Continuando, então a gente já começa a entender que a PPA está relacionada muito mais a fatores contráteis do músculo, fatores de contração muscular. E isso vai estar ligado à fosforilação das cadeias de miosina, a uma maior sensibilidade ao cálcio, um leve aumento de lactato e um aumento temporário da capacidade de gerar força e potência. Basicamente, continuamos falando isso, força e potência, totalmente ligado a questões de força e contração muscular. O que a PPA consegue mostrar para a gente, né? Ela consegue mostrar que em exercícios contráteis, exercícios subsequentes a eles, você consegue ter um aumento de força e potência em atividades seguidas. Você consegue otimizar o desempenho, estratégia, o aquecimento, porque nem sempre vai estar ligado à questão de aumento de temperatura muscular ou temperatura interna do corpo e uma atividade preparatória, mas preparatória em relação à contração muscular, a uma facilidade de fosforização de miosina, uma facilidade de recrutamento de fibra muscular. Estamos ainda falando muito da parte de contração muscular. E a potencialização pós-ativação, ela já tem vários estudos, são vários já os achados a respeito. Realmente o atleta faz proveito quando ele domina pelo menos os quesitos que eu coloquei como básico, que vai depender da PPA ser feita de forma para aquele atleta, para aquela prova, para aquele tipo de estímulo da maneira que ele precisava. Isso vai depender o nível de treinamento que esse atleta se encontrava, o tempo antes da prova é muito importante que saia exatamente para aquele atleta o tempo que ele tem que fazer essa potencialização pós-ativação antes da prova dele, a duração desse estímulo, o controle da carga em cima desse estímulo para que não ultrapasse e comprometa a performance e qual que é o tipo desse estímulo. Basicamente, mais uma vez, ainda tudo pensado na facilidade da contração muscular, mas tentando achar os melhores controles para que não comprometa a prova de forma alguma e continuamos na tentativa da busca da facilidade da contração muscular. A PPA, como foi definida lá no começo, a gente já entendeu também que a PPA ela está relacionada à questão muscular, contrátil, a provas de velocidade, a provas curtas, a estímulos curtos, provas de explosões. Então, alguns exemplos que a PPA pode ter mais efeito e fazer mais sentido são provas da natação, mas as provas rápidas, o atletismo, levantamento de peso olímpico, ciclismo, provas rápidas que necessitam de contração muscular rápida, que necessitam de sensibilidade entre miosina e actina com muita facilidade, necessitam de fato de força e potência em curta duração. Então a PPA
vai agir nessa maneira, ajudando ele a aumentar os benefícios de explosão e curta duração. Ele fazendo isso, ele consequentemente pode ser que ele venha melhorar o tempo, que seja a performance dele durante a prova. Passando para a PEP, né? Vamos entender agora qual que é essa mudança que vem se fazer na PEP, que também é uma novidade para mim. Essa necessidade é devido à nomenclatura, aos avanços da ciência, né? Vamos começar por aí. É, Começou -se a utilizar a PPA não só na questão muscular, começaram a descobrir que ela pode ter outros tipos de ajuda, que ela contribui também na PAPE, que é a definição dela, que é a melhoria de desempenho pós-ativação. Uma mudança simples no nome, mas que te dá mais base para você entender e fazer a melhor ativação de fato do seu atleta da melhor maneira possível. E pode observar que as duas têm conceitos muito parecidos, mas eu quero chamar a atenção para aqui é o momento que a gente muda, no meu entendimento, do que a gente muda da PPA para PAPE. A PAPE é um aumento transitório da capacidade de produção de força e potência muscular após um exercício voluntário de alta intensidade, influenciados por fatores neuromusculares e metabólicos, que otimizam o desempenho esportivo. Chamar atenção de novo para um aumento de. Lembra, a PPA também faz a mesma coisa, um aumento transitório da capacidade de produção de força e potência muscular após uma atividade ou um estímulo. Aqui nós já estamos tratando de um exercício. É a primeira observação que a gente precisa para poder tentar entender a diferença e a necessidade dessa mudança de nome, de PAP para PAPE. Continuando, como disse, a ciência sempre está, a academia sempre está buscando, os artigos sempre estão saindo, sempre está tendo novidades e a PAPE ela vem na necessidade de algo mais preciso ao efeito gerado exclusivamente pelo exercício, não necessariamente por um estímulo qualquer. Ela joga um peso exatamente daquilo que a gente conversou sobre no slide anterior, a palavra exercício. Essa melhoria do desempenho pós-ativação vai se dar ao exercício e a PAPE está tentando não. A PAPE busca e a PAPE faz essa questão ser mais preciso, mas exclusivamente fazer essa performance melhorar através de um exercício programado e não de uma ativação ou de um estímulo qualquer. Da mesma maneira que eu continuo falando, a mudança da nomenclatura ocorre para enfatizar especificamente que o desempenho acontecerá após um exercício e não após qualquer estímulo muscular. Ou seja, não estamos tratando só de contração muscular, estamos tratando do exercício, então estamos mais específico ainda. Então se trata da realização de um exercício e não de qualquer estímulo. O termo busca, de fato, destacar essa influência do exercício na melhoria subsequente do desempenho. Você faz o exercício, subsequentemente você vai para a sua prova principal e você tem uma melhoria desse desempenho após essa PAPE, desde que ela seja bem feita. A PAPE ela já ultrapassa as questões contráteis do músculo, né? Como a gente disse, ela parece que engloba mais uma preparação do atleta mesmo. Tem um maior ganho quando se olha para PAPE, não só para PPA, para ativação do músculo, para contrátil, mas em um aumento de temperatura muscular, a melhora da ativação neuromuscular, a maior sensibilidade de contração para o cálcio, uma melhor disposição de lactato já no corpo. O tempo da PAPE ele tem mais efeito. O da PAPE ele é mais duradouro para o atleta. Nos estudos e em alguns artigos que pude ler da PAPE, ele é mais duradouro para alguns atletas, né? Mas continuam sendo assuntos parecidos, tratam de coisas parecidas, mas um veio para completar o outro com mais evidência ainda na
no desempenho pós um exercício programado. E para finalizar e de forma bem clara, vamos tentar entender o que diferencia PPA de PAPE. A PPA ocorre devido a mecanismos intracelulares, né? Fosforilação de cadeia leve de miosina, como eu tinha falado, que aumenta a sensibilidade de pontos cruzados entre miosina e actina, otimizando contração muscular. Características dela: ela é voluntária, tem alta intensidade e é mais evidente para a fibra do tipo 2, igual a gente tinha conversado. É sobre provas de explosões, sobre provas de velocidade. É disso que se trata a PPA. E o tempo ideal de recuperação precisa ser um intervalo entre 12, precisa ser um intervalo bem ajustado para que ele não comprometa o rendimento, porque como é um exercício de alta intensidade e explosivo, ele pode comprometer o rendimento. Por isso também ela tem que estar ali em média pode ser feita de 4 a 12 minutos antes da prova do atleta. Mas como o treinamento parte do princípio da especificidade, a gente vai ter que descobrir isso de cada atleta nosso, qual que é o melhor tempo, o melhor momento dele fazer a PPA, caso a PPA seja escolhida, tá bom? Já a PAPE ocorre a fatores sistêmicos, ela tá ligada. Aumento da temperatura corporal, aumento de temperatura muscular, melhora a ação neuromuscular, a disponibilidade de cálcio para a contração muscular. Ela tem característica que surge após um exercício, novamente. A PAPE já surge após um exercício de intensidade e não depende exclusivamente de fosforilação de miosina. Mas sim de condições melhoradas para o desempenho. E condições melhoradas para o desempenho não vai estar ligada somente à contração muscular. Ela depende também de temperatura muscular, temperatura do corpo, hidratação, nível de lactato, tempo ideal de recuperação, e ela pode ter um efeito mais duradouro, como eu já tinha falado, né? A característica dela, então, vai surgir após um exercício bem feito, um exercício específico que seja o mais parecido possível que ele faça na prova, mas que seja através do exercício e não no pensamento só de melhorar a contração muscular, mas melhorar sim a contração muscular, a disponibilidade de cálcio, melhorar a sensibilidade de miosina e actina, melhorar o nível, acertar na verdade o nível de lactato que aquele atleta precisa durante a prova, acertar qual o tempo ideal de um atleta que ele precisa fazer PAPE antes da prova. Aquele atleta funciona para ele a PAPE, para PPA para ele já serve. Então é uma discussão ampla, mas que só tem a acrescentar no exercício, no treinamento físico. De antemão, Mauro, já quero te agradecer todo o apoio durante o curso, toda a oportunidade, toda a dedicação, e agradeço ao FMG também pela oportunidade, e obrigado, e espero que o trabalho tenha atendido as expectativas do professor.